Quem está conosco hoje é o Diego Escosteg, editor-chefe da revista Época. Muito boa tarde, Diego, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Débora, boa tarde aos ouvintes. Ô Diego, a situação do presidente Michel Temer fica cada vez pior, né? Sim. Apesar da decisão de ontem, né, do ministro Fachin de conceder uma domiciliar ao Rocha Loures, né, o famoso homem da mala, a semana não foi boa para o Temer, né? Pelo contrário, ele fez história, se tornou o primeiro presidente da República denunciado no exercício do mandato, né? E mais um novo recorde na nossa cavalgada rumo ao inferno moral, né, da política. E essa denúncia, lógico, já está sendo objeto de muita operação política por parte do governo no Congresso, né, na Câmara, que precisa aprová-la, né? Como nós sabemos, é preciso que 342 deputados votem para que a denúncia seja recebida. Mas é importante ter em mente que a dificuldade política e a sobrevivência política de Michel Temer não dependem apenas da resistência a essa denúncia, né? No fundo, Débora, há várias frentes de investigação que convergem para o presidente da República e seus principais aliados. Então, é como se, fazendo uma analogia com guerra, né, como se o presidente estivesse tendo que travar batalhas em diferentes frontes, né? E os pontos de exposição são inúmeros e muito profundos. Então, você tem não só esse desgaste político imenso, que vai ser o trabalho todo para tentar impedir que a Câmara aprove, né, a primeira denúncia, mas ele também vai ter que enfrentar, no mínimo, outras duas denúncias. Que vão passar pelo mesmo processo, pelo mesmo rito. Pelo mesmo processo. E é importante manter em mente, nesse processo todo, que a cronologia, ou seja, a força das provas e dos fatos em cada momento em que o presidente vai correr o risco de perder o mandato. Então, é bem possível que, quando a Câmara analisar essa primeira denúncia, já haja mais fatos pesados contra o presidente, por causa das investigações em andamento e das ações em andamento também. E a segunda denúncia contra o Temer pode ser realmente a denúncia fatal, que é a de obstrução de justiça. Essa seria muito pior que a de corrupção. Sim, porque no caso da obstrução de justiça é muito difícil, mas é muito difícil argumentar que o crime não existiu, né? Ainda mais depois que, na semana passada, isso é um fato extremamente relevante, a PS enviou ao Supremo a perícia, validando o famoso áudio entre Joesley Batista e Temer como vale, né, como uma prova legítima e sem corte, sem adulterações de qualquer natureza, e indo além, né, clareando alguns dos trechos, né, demonstrando ali que o presidente também pergunta do Eduardo Cunha em relação à compra do silêncio, de maneira que vai ser muito difícil contornar essa denúncia. E essa segunda denúncia, caso o Temer sobreviva à primeira, o que não é uma certeza, embora ele tenha de fato uma força muito grande na Câmara, né, e esteja trabalhando com fisiologismo no nível 5, né, no nível máximo, essa segunda denúncia muito provavelmente ela virá no momento de fragilidade ainda maior do presidente. Ou seja, caso ele sobreviva à primeira, ele enfrentará um novo desgaste de ter que convencer os deputados a votar com ele. A pressão aos deputados deve aumentar bastante com os fatos novos, ou seja, a fatos novos eu me refiro, a investigação continua na PF, né? Continua na PGR, há delatores falando neste momento contra o presidente, e ele tem vários homens, né, várias pessoas próximas a ele, investigados ou denunciados,
e que estão em situação jurídica muito, muito difícil, né? Então, quando a gente analisa a situação do presidente da República, não pela, como se costuma dizer no clichê, né, pela fotografia do momento, mas tentando observar o filme, né? Ou seja, o que já acontecia, o que deve acontecer, né? Fica muito difícil enxergar um desfecho para essa situação que signifique uma vitória verdadeira do presidente e, consequentemente, uma governabilidade para o Brasil, né? Porque mesmo que ele sobreviva a essa guerra declarada com o Ministério Público e a Lava Jato, o que sobrará da presidência dele, né? Que autoridade moral ou política ele terá para governar o país nos meses até a próxima eleição e também passar as reformas ou tentar negociar as reformas que o Brasil, boa parte dos brasileiros, né, não todos naturalmente, querem, né? Especialmente da Previdência, que é algo que o mercado está muito de olho. Então, nós estamos numa situação muito, muito difícil, não é só o presidente, é o país mesmo, né? Nosso sistema político está em xeque, e os políticos não estão ajudando, né, Débora? Porque... Pois esse é um ponto, né? Porque a gente está diante de uma situação que não é trivial. É um presidente da República denunciado por corrupção, que vai ser denunciado, isso já está quase certo, por obstrução de justiça e pode ser denunciado por outros crimes. E me parece que há uma passividade muito grande, seja da sociedade civil e também do Poder Legislativo, né? Sim, sem dúvida. E o que a gente está vendo isso é muito nítido, né? E também é previsível, é que especialmente o PSDB e em menor grau democratas, né, os partidos de centro-direita que estão mais fortes hoje com a ascensão do governo Temer, além do próprio PMDB, naturalmente, eles estão passando por um processo de petetização, vamos dizer assim. Ou seja, se criticou muito o PT durante anos pela leniência que o partido tinha com os seus dirigentes pilhados em corrupção, né? E, inclusive, esses partidos mesmo. Só que agora, como todos estão, os principais partidos estão enfrentando uma situação semelhante, fica difícil de comportar de outra maneira. Ou seja, como é o topo partidário, são os principais, são chefes dos partidos que estão sob pesada investigação, os partidos não os expulsam, né? E o Congresso também não abre processos nos conselhos de ética. Então a política, ela está paralisada. Quando eu falo política, né, o Congresso e os principais partidos. E essa paralisia, ela é venenosa. Ela é venenosa não só para os próprios partidos, os políticos, que vão acabar sofrendo muito eleitoralmente, juridicamente, com toda essa história, mas para a democracia. Porque são partidos que sem esses partidos, o Congresso não funciona direito, né? Então, a defesa incontornável, a defesa absoluta que muitos estão fazendo de seus corruptos, resulta num desgaste democrático que não tem na literatura e na história comparada um bom desfecho. Se a gente procurar exemplos. Então, ano que vem, 2018, os eleitores encontrarão candidatos muito ruins nas urnas, né? E até a pergunta que eu deixo, né, que eu acho que é pertinente, que mistura a Lava Jato com a política, qual o país que os políticos vão tentar oferecer, qual visão de país, né, eles vão tentar oferecer os que chegarem até 2018 em 2018, né? Ou seja, o que está em jogo agora também não é só o presente, né? É o futuro do país. Uma democracia muito jovem, de uma república que estava se afirmando, um Estado de Direito que estava se afirmando, está se afirmando por meio da Lava Jato, também da Lava Jato, né? Então, estamos vivendo tempos muito definidores do que o Brasil pode ser ou pode não ser, né? Com certeza. Tá certo, Diego. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Bom sábado. Eu que agradeço. Boa tarde para você e para os ouvintes.